Gostaria, então, de chamar a nossa última palestrante, né, a Juliana Monteiro, para que ela possa conduzir a sua fala. A Juliana, muito bem-vinda. Juliana, muito obrigado por acolher o nosso convite, por estar aqui conosco nesta manhã. A Juliana é da Creative Commons e ela vai discutir o uso na disponibilização de acervos culturais. A Juliana atua na gestão técnica e estratégica de atividades de organização física e documental, de acervos e coleções. Tem por objetivo profissional a especialização em estratégias de inovação para as áreas de museu, com foco na construção de ferramentas de comunicação da informação sobre os acervos que facilitem a consulta pública e a interação com usuários, os internautas ou não. Então, muito bem-vinda, Juliana, e eu passo a palavra para que você possa conduzir aqui a sua apresentação. Bom dia a todos e a todas. Obrigada pelo convite. É sempre uma oportunidade, né, da gente poder falar um pouco mais sobre a atuação do Creative Commons Brasil. E acho que toda oportunidade é sempre uma forma da gente ampliar o acesso, né, às atividades que a gente realiza e conseguir mais pessoas se aproximando do que a gente faz. Eu vou compartilhar a minha tela, então, aqui, para a gente já começar. Só um minutinho. Acredito que vocês estejam vendo bem, né? Qualquer coisa vocês me avisam. Bom, a ideia, então, é falar para vocês, ter uma conversa com vocês sobre o Creative Commons, que é essa organização na qual eu atuo, e seu uso, né, o uso das licenças na disponibilização de acervos culturais, principalmente pensando no caso dos museus, que é o meu contexto de fala, né? Eu sou museóloga formada pela Universidade Federal da Bahia, com mestrado em Ciência da Informação pela ECA-USP, e toda a minha experiência foi justamente direcionada para a área de documentação de acervos museológicos, e que é com isso que eu trabalho hoje, né? Então, eu tenho algumas, digamos assim, experiências práticas, né, de lidar com essas questões relacionadas aos direitos autorais, e que por conta dessas questões muito práticas é que eu me envolvi com o Creative Commons. Então, esse é o meu lugar de fala, né? Eu não sou advogada, eu falo muito dessa perspectiva da prática mesmo, de uma profissional que já teve que lidar várias vezes com questões como, será que eu posso ou não posso disponibilizar a imagem de um objeto do meu acervo, né? Se eu não posso, como eu resolvo isso? Se eu posso, também como é que eu resolvo isso? Né? Então, foi por conta dessa caminhada aí profissional que eu acabei me envolvendo com o Creative Commons, e é a partir dessas experiências, então, que eu faço essa minha conversa com vocês hoje, né? Eu preparei, então, alguns pontos para a gente conversar sobre isso, iniciando com a questão dos direitos autorais, né, apresentando o que são os direitos autorais, o que é o acesso aberto, o que é Creative Commons, quais são as licenças do sistema Creative Commons e quais são algumas das práticas de licenciamento das instituições brasileiras que a gente consegue ver por aí, né? E como é que isso pode ajudar ou não a pessoa que está interessada em encontrar materiais liberados em acesso aberto, né? Então, começando aqui, quando a gente fala de direitos autorais, né, e a minha ideia é passar muito brevemente sobre essa questão, porque imagino que muitos de vocês já até conheçam esse assunto com maior profundidade, mas eu entendo sempre que é importante a gente repassar alguns pontos básicos para que a gente consiga até entender a linha de raciocínio do porquê é importante falar sobre acesso aberto e porquê é importante falar sobre Creative Commons, né?
Então, nessa perspectiva, a gente pode começar dizendo que os direitos autorais no Brasil são regulados pela Lei 9.610 de 98, que estabelece que o autor é uma pessoa física, criadora de obra literária, artística ou científica. Sempre é importante a gente se lembrar disso, né, que o autor, no caso da legislação nossa, estabelece que ela é uma pessoa física, com raríssimas exceções a uma pessoa jurídica. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. E que a proteção aos direitos de que trata essa lei independe de registro. Ou seja, se eu, por exemplo, fizer um desenho num guardanapo, eu não preciso ir em nenhum tipo de escritório oficial aqui no Brasil para registrar essa obra como minha, né? Eu já tenho elementos suficientes para indicar que essa obra foi de minha própria autoria. Ou, por exemplo, quando eu tiro uma fotografia do meu celular, né? Eu já sou autora dessa obra, dessa fotografia. Então, eu não preciso ir em nenhum lugar específico para registrar essa fotografia como minha, tá? Então, isso é uma característica da nossa legislação. Uma outra característica da nossa lei é que ela estabelece que as obras que são protegidas por legislação são as criações do espírito expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível, intangível, atual ou futuro. Isso, essa definição, né, ela tem um ponto de destaque aqui que está até em negrito e que vale a pena reforçar com vocês, que é o seguinte: esse destaque, né, de que é expressa por qualquer meio ou fixada em qualquer suporte, é o que caracteriza justamente uma obra protegida. Ou seja, para eu ter algo sendo protegido, essa criação do espírito sendo protegida, eu preciso que isso tenha ganhado algum tipo de forma e tenha sido fixado em algum tipo de suporte, né, atual ou no futuro. Então, a legislação também se preocupa com as modificações que virão, né. Isso porque a gente sabe que muitas vezes alguém tem uma ideia, né, e só que essa pessoa não registra essa ideia em nenhum tipo de suporte, não coloca no papel, não grava a ideia dela, enfim. E fica apenas uma ideia na cabeça, né? Uma ideia na cabeça não é protegida pela legislação de direitos autorais que a gente tem aqui, né? Por isso que existe essa necessidade de que isso seja expresso em qualquer meio ou fixado em qualquer tipo de suporte. Alguns exemplos, né, do que são essas criações do espírito protegidas são essas que eu vou mostrar daqui a pouco, mostrar agora para vocês. Isso não significa que só isso seja protegido. A lei traz de uma maneira bastante detalhada quais são as obras que são protegidas, né? Só que eu não quis trazer todas aqui para não ficar muito extenso. Então, a gente tem as obras em formato publicação, como os livros, né, classicamente protegidos pela legislação de direitos autorais, mas nisso também se enquadram as publicações, as monografias diversas, na verdade, os periódicos, etc. Por exemplo, as coreografias, desde que, claro, essas coreografias tenham sido fixadas em algum tipo de suporte. As palestras, como essas que vocês estão vendo aqui hoje, né? As peças de teatro, as enciclopédias e até mesmo os desenhos arquitetônicos, né? Então, esses são, assim, muito rapidamente exemplos de criações que foram expressas em algum meio, fixadas em algum suporte e que se encontram, então, protegidas pela legislação de direitos autorais. Indo, então, né, para esse caso aqui, de que a lei de direitos autorais, ela não protege ideias, como eu falei, fórmulas, como fórmulas de matemática, né, que são coisas já muito, formas de matemática, fórmulas de física, que são criações já há muito tempo difundidas, textos de leis. Então, as leis em si não são protegidas por direitos autorais, porque também seria um contrassenso, né? E uma outra coisa que é importante destacar, a lei de direitos autorais não protege a imagem pessoal, né? Quando a gente fala muitas vezes de acervos culturais, é muito comum as pessoas confundirem
as questões relacionadas aos direitos autorais com os direitos de imagem, né? O direito autoral, ele protege, então, essas obras que foram criadas, né? Que foram expressas em algum tipo de suporte, e a imagem, por exemplo, uma pessoa que é fotografada, que é retratada numa pintura, etc., é protegida por outro tipo de legislação. A gente fala que a imagem pessoal, ela é protegida pela legislação relacionada aos direitos de personalidade e não aos direitos autorais. Tem outras regras, outras limitações, outras questões envolvidas, né? Então, a gente precisa sempre se lembrar de que se tratam aí de duas categorias de direitos distintas e que a imagem pessoal não é protegida pelos direitos autorais. Claro que, no caso de instituições que possuem acervos fotográficos, audiovisuais, os dois direitos caminham paralelamente, porque uma coisa não implica que você... Ter algo não implica que você vai ter uma categoria de direitos resolvida, não significa que você vai ter a outra categoria resolvida. Então, por isso que elas caminham paralelamente à resolução das questões, né? Então, essas são algumas ideias, algumas características também da legislação que vale a pena a gente reforçar. O direito de autor no Brasil, ele se divide em 3 grandes eixos, né? O direito moral, o direito patrimonial e os direitos conexos. Cada um deles vai se relacionar a um tipo de questão, digamos assim, que a gente encontra dentro do direito de autor, né? O direito moral, ele é um direito inalienável, digamos assim, né? Quer dizer, aquele direito associado de uma maneira muito, muito direta com a figura da pessoa que cria, né? Então, esse direito é um direito que essa pessoa vai carregar para sempre, mesmo até que ela não queira, né? Ela não pode abrir mão desse direito moral. E quais são as previsões que o direito moral traz, né, para o autor, para a figura do autor? Que essa pessoa pode reivindicar a autoria a qualquer tempo. Então, se por qualquer razão essa pessoa identifica que alguém está fazendo uso da sua obra de uma maneira inadequada, essa pessoa pode falar, não, essa obra fui eu que criei, e você precisa me atribuir corretamente como autor da obra, que é o segundo ponto aqui, né? Então, é um direito da pessoa. E até mesmo se acontecer dessa pessoa falar, não, eu aceito que você, enquanto editora, gravadora, produtora cinematográfica, enfim, não me cite como autor dessa obra, não precisa fazer isso, né? Se no futuro essa pessoa mudar de ideia, é um direito moral dela reivindicar a autoria a qualquer tempo, né? Também é um direito moral dela fazer com que sua obra seja conhecida na integridade, ou seja, essa obra ela deve ser circulada, difundida como um todo. Ela tem a pessoa que cria a obra, ela tem o poder de falar, não quero que a minha obra seja difundida aos poucos, porque isso vai contra o que eu pensei quando criei, coisas do tipo. O autor também tem o poder de definir que a sua obra permaneça inédita, então algo que ele ou ela criou, ele pode garantir que isso permaneça sem o conhecimento público durante muito tempo, ou o tempo que essa pessoa quiser. A pessoa que cria, a pessoa que é autora, pode também retirar de circulação a qualquer momento aquilo que ela criou, desde que haja uma compensação financeira por isso, né? Então, num exemplo talvez um pouco extremo aqui, né, de uma pessoa que escreve um livro, ela acerta com uma editora que esse livro vai ser publicado, e por qualquer razão ela decide, antes de que esse livro seja lançado, que ela não quer mais que o livro seja disponibilizado ao público. Ela pode, devido à previsão no direito moral, exigir que esse livro seja retirado de circulação ou até nem seja circulado, né? Claro que diante dessa
desse pagamento de uma compensação financeira à figura da editora, aí no caso, né? O autor ou a autora também pode modificar a obra de acordo com o seu desejo, né? E ter acesso a exemplar único. Ou, como, por exemplo, digamos que uma determinada edição de uma obra é pertencente a uma pessoa que coleciona, né? A pessoa que é autora, ela pode tentar negociar com essa outra pessoa alguma forma de ter acesso a esse exemplar único, porque isso é um direito moral dela, né? Essa é uma previsão que a lei traz, mas geralmente, claro que isso passaria por algum processo de negociação, né? Entre quem tem o exemplar único e a pessoa que criou a obra. A gente também tem a figura, né, o eixo, na verdade, do direito patrimonial, que é o direito, basicamente, que acaba influenciando mais as relações dos autores e autoras com as instituições de memória, porque esse direito patrimonial é o eixo dos direitos autorais que pode ser negociado, pode ser comercializado, né? E o que significa o direito patrimonial? É o direito de exploração, né, da obra que foi criada. E aí a gente tem aqui as previsões que aparecem, né, dentro desse eixo aqui, que são reprodução parcial ou total, né, quer dizer, o autor pode autorizar ou não que a sua obra seja reproduzida parcialmente ou totalmente. O direito de edição, né, de criação de modificações, ajustes na obra. O direito de adaptação e outras transformações, como algum tipo de modificação de cor e etc. O direito de tradução da obra. O direito de inclusão em fonograma ou produção audiovisual. Distribuição por diferentes meios e utilização para diferentes fins, incluindo exposição de obras de artes plásticas. Né? Então, ou seja, todo esse rol de direitos que vocês estão vendo aqui são direitos que são relacionados à exploração do uso da obra. Esses direitos podem ser negociados com a figura diretamente da pessoa que criou ou com quem ela autoriza que faça isso. Né? Porque isso é uma coisa que eu não falei, mas vale a pena falar, que a gente tem sempre a pessoa que cria, né, que é a pessoa autora, ou o detentor dos direitos, né, que pode ser uma pessoa que tenha sido autorizado pelo criador ou criadora a fazer essa negociação, né, ou quem adquiriu os direitos, na verdade, para poder fazer essa exploração. Então, é importante a gente sempre lembrar, o direito moral é um direito inalienável, que a pessoa que criou vai levar para sempre consigo, e o direito patrimonial é que pode ser explorado e negociado por meio de licenças ou cessões, né? E que isso tem a ver com o tópico do acesso aberto e das licenças Creative Commons, né? E, por fim, a gente tem aqui os direitos conexos, né, que são direitos que, apesar de não serem exatamente direitos autorais, são tratados pela lei. E por que são tratados? Porque quando a lei foi criada, já havia tecnologia o suficiente para indicar que existia um grupo de direitos ali paralelos, relacionados, digamos assim, ao grande grupo de direitos autorais, que precisava ser tratado de alguma forma, mas não e a maneira que os legisladores encontraram foi tratar isso dentro da própria lei de direitos autorais, né? Quais são os direitos conexos? O direito de intérprete, ou seja, quando uma pessoa, né, interpreta uma canção, por exemplo, ela não foi criadora original daquela letra, daquela melodia, daquela canção, né? No caso de uma canção, poderia ser um outro tipo de interpretação. Mas ela vai, de repente, dar a sua leitura para aquela obra. E essa leitura pode ser protegida também pela legislação de direitos autorais, né, por conta da questão dos direitos conexos. A gente tem aqui também a questão da radiodifusão, ou seja, isso é uma das poucas previsões que a legislação prevê, uma das poucas previsões que a legislação dá para que a detenção dos direitos autorais seja feita por uma pessoa jurídica, né? Então aqui a gente está falando
dos canais de rádio, né, que possuem, por exemplo, toda uma forma de organizar um programa de radiodifusão, né, para disponibilizar uma determinada sequência de músicas e etc. Então, os programas também são gravados, né, e esses programas têm proteção também por meio dos direitos conexos, né, e essa proteção, ela fica sendo resguardada às companhias, né, às empresas que estão por trás dos canais de rádio. E a gente também tem a figura do produtor, né, que pode ser tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica, que vai fazer, muitas vezes, a sua inserção, né, da obra, por exemplo, numa produção cinematográfica ou numa produção audiovisual. Então, conforme essa pessoa faz isso, ela vai dar também a sua leitura, porque vai modificar, vai criar uma determinada sequência de sons e imagens, e essa determinada sequência pode ser protegida também pela legislação de direitos autorais. Então, esses são os direitos conexos que a gente tem em relação, dentro da previsão aí dos direitos autorais, né? E o que a gente consegue perceber com isso? Que a nossa legislação, ela cria diferentes camadas de proteção que demandam autorizações específicas por parte das pessoas que são autoras ou detêm o direito de autor. Ou seja, se eu quiser fazer uma tradução, se eu quiser fazer uma edição, se eu quiser fazer uma decupagem ou uma alteração de cor de uma fotografia, um tratamento de imagem que eu digitalizei, etc., eventualmente eu posso precisar da autorização específica da pessoa que criou aquela imagem ou que detém o direito dessa imagem, detém o direito de autor, né, para poder fazer isso. Então, são diferentes camadas. Se eu ainda for um acervo audiovisual, eu posso ainda ter a questão, né, dos direitos conexos também para resolver, como eu acabei de dizer, né? Então, são diferentes camadas de proteção que, dependendo da minha especificidade, do meu dia a dia institucional, eu vou precisar resolver de alguma forma, né? Sem contar, eu não acabei não falando aqui, mas a gente também tem a questão das obras órfãs, né, que são obras que a gente não consegue identificar quem foi que produziu aquela obra, quando aquela obra foi criada, não consegue especificar, por exemplo, se aquela obra já está num prazo de domínio público, né, e que isso acaba criando também todo um rol aí de preocupações e necessidades de pesquisa adicional, que também acaba entrando aí como mais uma camada, não de proteção, né, porque a gente não sabe se a obra está protegida ainda ou não, mas como mais uma camada de preocupação, digamos assim, que as instituições precisam ter, né. E aí, então, é que a gente começa a poder pensar, diante desse cenário em que tem tantas camadas aí de questões para a gente viabilizar no nosso dia a dia, começa a pensar na questão do acesso aberto, né. E o que é o acesso aberto? Né? Por que ele surge nesse cenário em que a gente tem, nossa, o direito autoral no Brasil é complexo, tem diferentes questões para a gente imaginar, tem o direito moral, tem o direito autoral, o direito patrimonial, tem o direito conexo, enfim. Como é que o acesso aberto surge nesse rol de questões aí, né? O acesso aberto, ele é um movimento mundial, né, que foi criado, inaugurado, digamos assim, no início dos anos 2000, por meio de profissionais ligados à área da ciência, né, e acadêmicos. Então, é uma questão que surge, principalmente dentro do seio da academia, por conta dessa seguinte questão que aparece aqui nesse desenho que eu trouxe para vocês, né? O modelo que a gente tinha no início dos anos 2000 e que em boa parte ainda existe de produção científica é um modelo que muitas vezes se baseia no financiamento público de pesquisadores que produzem artigos, produzem números específicos de periódicos, etc., né? Como uma forma, claro, de divulgar os seus achados, né? Muitas vezes, esses financiamentos são financiamentos públicos, como eu comentei, vindo de agências específicas. Muitas vezes, esses autores precisam pagar, né, de alguma forma, para serem publicados. Quer dizer,
existe uma taxa, às vezes, para você só inscrever a submissão do seu artigo, sem garantia de que ele vai ser aceito ou não, né? E muitas vezes os periódicos, eles, quando aceitam a publicação em si, eles vão fazer essa publicação, mas eles não liberam isso de uma maneira livre, né? Quer dizer, você, enquanto uma pessoa interessada naquele assunto de um determinado periódico, muitas vezes precisa pagar, né, para fazer com que você conseguir ter acesso àquele conteúdo de ponta, né, daquele material que foi publicado a partir de uma pesquisa recente. O que o movimento do acesso aberto propõe é que justamente essa camada aí de pagamento pela sociedade seja eliminada, né? Que a produção de conhecimento ela seja de livre circulação, né? Para que a sociedade como um todo possa ter acesso a esses materiais que são produzidos muitas vezes, como eu falei, por meio de financiamento público, né? E como é que isso é possível? É possível justamente por meio da criação de alternativas, principalmente relacionadas ao direito autoral, né? Quando os periódicos e os próprios autores estabelecem qual é o tipo de exploração que ele quer que outras pessoas façam do material que eles criaram, muitas vezes isso facilita a divulgação gratuita desse material que foi publicado, ou desse material que está sendo posto para circulação. Então, o acesso aberto, a gente pode entender que o acesso aberto significa que o conteúdo, material ou dado, que o dado em si também pode ser liberado, né, o dado bruto de uma pesquisa, está disponível para qualquer um que queira utilizá-lo, reutilizá-lo ou distribuí-lo de forma gratuita, com a única obrigação de mencionar o autor do conteúdo original quando requerido. Ou seja, essa é uma definição muito próxima da definição do que é acesso aberto da Open Knowledge Foundation, mas ela foi traduzida livremente de uma declaração sobre acesso aberto ao patrimônio cultural, que começou a ser elaborada em 2019, ela ainda não está disponível para acesso público, porque ainda está sendo trabalhada, mas traz essa contextualização aí para a gente, essa definição prévia do que a gente pode entender como acesso aberto. Então, a gente pode compreender dessa definição que os conteúdos, os recursos, os dados, né, estão disponíveis para que qualquer pessoa possa explorar esse material, né, possa reutilizar esse material de forma bastante ampla, né, sem nenhum tipo de paywall, né, que a gente fala, né, dentro do movimento do acesso livre, do acesso aberto, de forma que esse conteúdo tenha essa chance de rodar pelo mundo, né? E outras pessoas possam, inclusive, fazer modificações, reutilizações desse material da maneira que lhes for conveniente, desde que sempre acreditem quem é o autor daquele conteúdo original, que isso tem a ver com a questão do direito moral que eu comentei com vocês, né? E aí, o acesso aberto, então, ele tem a ver com 3 questões, né? A questão da disponibilidade, quer dizer, não basta eu ter recursos que foram preparados para serem abertos dentro da minha instituição, eu preciso disponibilizar esse material, né? Eu preciso colocar ele em algum lugar, num repositório, no meu catálogo, enfim, esse material precisa estar disponível e ser encontrável, digamos assim, entre aspas, dentro dos meus canais, né, de comunicação com esse público, principalmente por meio da internet. O acesso aberto também implica, como eu acabei de dizer, nessa questão de que os recursos, eles precisam estar disponíveis e precisam estar preparados para que eles possam ser reutilizados e redistribuídos. Então, a instituição, ela precisa ter essa ciência, né, de que aquele material que está ali vai literalmente ganhar o mundo, né, vai poder ser redistribuído não só por ela, mas por outras pessoas também. E que existe uma questão da participação universal, ou seja, pessoas de qualquer área do conhecimento, independente se a área do conhecimento for de afinidade com a instituição que está liberando aquele material ou não, vão poder ter acesso àquilo que foi
disponibilizado, né? Então, esses são os 3 grandes pontos aí que a gente pode citar da questão do acesso aberto. E aí, vale a pena a gente chamar também a atenção aqui para essa questão das 3 perspectivas, né? Que são, na verdade, 3 perspectivas aí que são mais uma leitura minha, mas que tem a ver com essa questão do acesso aberto para a gente entender melhor como é que esse movimento impacta no dia a dia e das instituições de memória. O acesso aberto, para ele ser implantado, claro, a gente tem que ter o recurso, a gente tem que disponibilizar esse recurso, tem que entender que ele vai ser redistribuído, reutilizado e que qualquer pessoa pode fazer isso. Pois bem, isso implica numa mudança de paradigma muito forte dentro das tradições profissionais que a gente tem das instituições de memória, né? Principalmente do ponto de vista dos museus, que é o cenário que eu conheço mais, a gente muitas vezes ainda tem muito receio, né, do que as pessoas vão fazer com esse conteúdo, receio de que a imagem da instituição vai ser prejudicada de alguma forma, enfim. Sendo que, na verdade, a gente sabe que o acesso aberto, ele só facilita com que a instituição tenha a sua imagem reforçada junto à sociedade, né? Pelo fato de que as pessoas vão ter condições de associar que aquele recurso pertence àquela instituição e que aquele recurso foi disponibilizado de uma maneira ampla e que essa pessoa vai ter a liberdade de usar até determinado ponto, dependendo do que a instituição também estabeleceu como aberto, né, como abertura aí, porque tem diferentes níveis, vou falar disso daqui a pouco. Então, é importante entender que essa perspectiva conceitual, ela é uma camada, digamos assim, que precisa ser considerada logo de pronto, né, quando uma instituição fala, não, vamos pensar no que implica abrir a nossa coleção, abrir o nosso acervo. Implica repensar conceitualmente a forma como o trabalho é feito, né, e como os fluxos vão precisar mudar, como as pessoas, até a própria postura das pessoas diante do que é essa disponibilização de acervo, vai precisar eventualmente mudar também, né? A gente tem a perspectiva tecnológica. O que significa isso? Significa que, quando eu falo de abertura, eu preciso ter, muitas vezes, a adoção de formatos de arquivo abertos, que sejam compatíveis, por exemplo, com o que a gente chama de interoperabilidade entre sistemas, né? Quer dizer, que facilitam a abertura de um arquivo, né? A passagem de um arquivo de uma base de dados para outra, ou se eu quiser abrir aquele arquivo num determinado sistema operacional X ou Y, eu possa fazer isso de uma maneira tranquila, né? Então, eu tenho essa perspectiva tecnológica que acaba sendo também importante de ser pensada. E, por último, a perspectiva jurídica, quer dizer o quê? Uma instituição que ela vai abrir a sua coleção, que ela vai se alinhar ao movimento do acesso aberto, como eu falei, o acesso aberto ele não tem a ver só com direitos autorais, mas ele tem um grande peso nessa questão. Então, a instituição que vai fazer isso, ela precisa olhar para o seu acervo, olhar para a sua realidade e falar, ok, até onde eu quero que as pessoas façam essa utilização? Até onde eu quero que as pessoas vão com a liberdade qual é a liberdade que eu vou garantir a terceiros, né? Diante daquilo que está permitido pela legislação. Então, é preciso ter uma declaração robusta, e claro, a gente precisa de ajuda de pessoas da área do direito, nesse sentido, para fazer isso. É preciso ter essa declaração muito robusta para que todas as pessoas envolvidas no processo entendam o que vai acontecer e quem for utilizar esse material também entenda até onde pode ir, né? Para que todas as pessoas, então, fiquem na mesma página, digamos assim. E é por conta desse movimento do acesso aberto que a gente chega na questão do Creative Commons, né? O que é o Creative Commons? É um jeito simples, padronizado, legalmente robusto de garantir algumas permissões às obras autorais e a seus dados. O Creative Commons, ele é uma organização, né? Ao mesmo tempo que ele é um outro movimento também, ele é uma organização sem fins lucrativos com sede nos Estados Unidos e que se organiza por meio de capítulos nacionais. Eu faço parte do capítulo brasileiro desde o ano passado. Os capítulos são operados por voluntários,
né, que se organizam internamente para poder tocar determinados assuntos. Aqui no capítulo brasileiro, a gente tem a frente ligada às instituições culturais, a projetos que são relacionados a instituições culturais, que a gente chama de projetos GLAM, né, que GLAM é uma sigla em inglês, né, para Galleries, Libraries, Archives and Museums, que seriam galerias, bibliotecas, arquivos e museus, uma tradução livre para o português. Então, eu sou a coordenadora dessa frente, né, instituições de memória que têm interesse em conhecer mais de perto as licenças, conversar sobre possibilidades de uso das licenças, podem entrar em contato com o capítulo brasileiro para uma conversa, né? E, ao mesmo tempo, o Creative Commons é esse movimento que se baseia num jeito simples, padronizado, legalmente robusto, de garantir algumas permissões às obras autorais e a seus dados. Ou seja, o Creative Commons oferece um sistema de licenças, né, padronizado, legalmente robusto, que vai garantir as instituições ou as pessoas em si que adotam esse sistema permissões que são compatíveis com o seu desejo. Então, por exemplo, se eu quero dar mais liberdade a terceiros, tem uma licença que é mais ampla, né? Se eu não quero dar tantas liberdades assim, eu tenho uma licença que ela é mais restritiva, né? Vou falar disso daqui a pouco. A gente pode entender também que o Creative Commons é uma alternativa, né, a esse cenário de todos os direitos reservados, em que, por exemplo, editoras, gravadoras, etc., ficam com todos os direitos, né, patrimoniais, que é um dos eixos lá dos direitos autorais que eu comentei. Né, na perspectiva do Creative Commons, a gente não precisa mais ter todos os direitos reservados ficando só com ou a figura do autor, ou só com a figura da editora, enfim, a gente tem alguns direitos que acabam ficando reservados e outros direitos previstos pela legislação que podem ser explorados dessa forma, sendo passados ou compartilhados, acho que essa é a grande ideia, né? Alguns direitos sendo compartilhados com terceiros, que aí podem ser pessoas interessadas em utilizar um acervo e por aí vai. Aqui são alguns números que eu quis trazer para vocês, que podem ser interessantes, né? Em 2017, já faz um certo tempo, mas em 2017, a gente já possuía 1,4 bilhões de obras licenciadas com alguma licença Creative Commons, né? Esse é um relatório de 2017. E aí também esses grandes players da internet, né, como o YouTube e a Wikipédia, reunindo cerca de mais de 46 milhões, né, de itens, de recursos liberados com algum tipo de licença aberta, né, ou uma licença Creative Commons, demonstrando a força que essas plataformas têm de fazer com que o conhecimento circule. E esse conhecimento circula justamente porque existe uma previsão existe uma previsão baseada numa licença, né, que é uma licença aberta. Quer dizer, a licença aberta facilita com que o conhecimento circule. E essas plataformas se baseiam justamente nessas licenças abertas. A Wikipédia, por exemplo, não utiliza só o sistema Creative Commons, utiliza outras licenças abertas também, mas só para dar um exemplo, né, de como a licença aberta facilita esse acesso nosso ao conhecimento que é produzido, ao conteúdo que é produzido hoje e disponibilizado na internet, né? Prosseguindo aqui, a gente pode, então, saber quais são as licenças, né, dentro do sistema. As licenças, elas permitem que os detentores, ou autores, ou autoras, né, forneçam permissões para a cópia e reuso para o público de acordo com o seu desejo ou necessidade. Quando eu coloco detentores de licenças aqui, eu estou pensando também muito na figura da instituição de memória, né? Porque muitas vezes a instituição em si não foi a criadora daquele conteúdo, embora possa ser, né, por meio dos seus funcionários, mas ela detém a licença, quer dizer, ela foi lá, conseguiu negociar o direito patrimonial com o autor, ou a pessoa que detém o direito, e ela passou a ser a proprietária daquele direito autoral, né? Então, a partir desse momento que a instituição se torna detentora
do direito autoral, ela pode estabelecer quais são as liberdades que outras pessoas podem ter em relação àquilo que ela detém. E aí, como ela vai fazer isso? Por meio de uma licença, né? E aí, o que a gente está falando aqui é justamente que o sistema Creative Commons oferece justamente algumas alternativas para que as instituições possam fazer isso, desde que elas detenham o direito autoral, né? As licenças se estruturam a partir de 4 elementos básicos. Primeiro, o elemento da atribuição, que é um elemento basicamente obrigatório, vai aparecer em todas as 6 licenças do sistema, que é a necessidade de você atribuir quem é a pessoa que criou aquele item. O elemento do compartilhamento pela mesma licença, então, quando você vê essa flechinha invertida em alguma licença do sistema Creative Commons, significa que tudo que você criar, mesmo que você esteja reutilizando o material autoral, etc., o que você criar vai ter que usar a mesma licença do conteúdo original. O terceiro elemento não comercial, ele acho que ele é bastante autoexplicativo, né? Ele está dizendo que você não pode usar aquele item para nenhuma finalidade comercial, ou seja, se você até pode criar algo a partir de um item original, mas você não pode usar a sua criação como finalidade comercial. E também a proibição de obras derivadas, ou seja, aquilo que você está utilizando, né, como fonte de inspiração, digamos assim, você não pode criar nenhum tipo de modificação, ou edição, ou tradução a partir desse material original, né? Então, esses são os 4 elementos que se combinam para formar o sistema de 6 licenças. A gente tem também as 3 camadas do sistema, né, de licenças. A primeira camada é a camada legível por máquina, quer dizer, existe já, isso apesar que não é uma das camadas que foi mais desenvolvida, mas enfim, ela é uma camada que existe, que prevê justamente a possibilidade da gente embedar a informação sobre a licença diretamente no código de uma página de website, ou dentro daquele próprio arquivo, né, que está sendo do arquivo digital que a gente está criando, daquela imagem, enfim, para que facilite, né, a preservação da informação a respeito da licença, quando esse arquivo for para frente. A gente tem a camada legível por humanos, que é a camada geralmente que nós, pessoas que não somos advogados ou advogadas, têm acesso, né, que geralmente é um resumo do que a licença realmente é. Esse resumo não tem validade jurídica, ele só é uma descrição das liberdades e proibições que cada licença permite ou não. E, por último, a gente tem a camada legal, que traz a licença em si, né? É essa licença que é válida juridicamente e que, por isso, toda vez que a gente tem, por exemplo, nessa segunda camada, um link em azulzinho, um hiperlink em azulzinho, né, para o texto da licença em si, quer dizer, por isso que a gente tem esse hiperlink, né, para que a gente leia o resumo e tenha a possibilidade de ler a licença como um todo, aí sim, sabendo todos os detalhes em pormenor, né. Então, essas são as 3 camadas do sistema. E o que vocês estão vendo aqui é o espectro, né, que eu gosto de chamar de espectro do sistema Creative Commons. A gente tem, do lado do cone verde, as licenças mais abertas e as licenças mais fechadas na ponta inversa aqui da parte amarela, né? O primeiro item que vocês estão vendo aqui não é uma licença, né, é o CC0, é um instrumento que existe dentro do universo Creative Commons que se chama dedicação ao domínio público, né? Ou seja, quando uma pessoa em vida cria algo e decide dedicar aquela criação ao domínio público, não demandando que as pessoas esperem o prazo legal, né, que no Brasil é de 70 anos contados a partir de 1º de janeiro, né, do ano subsequente à morte do autor, para conseguir fazer o uso da sua criação, né? Então, não é uma licença, é uma dedicação ao domínio público.
E aí, a partir desse primeiro, né, que é o CC BY, a gente começa a ter as 6 licenças, né? Que vocês estão vendo aqui, que como eu comentei, o elemento do BY, que é da atribuição, é um elemento obrigatório e aparece em todas as 6 licenças. A CC BY é a licença mais aberta de todas, que ela exige basicamente a atribuição, né? No Brasil, existe uma discussão se o CC0 e a CC BY são basicamente equivalentes, né? Porque a CC BY só exige atribuição, e no nosso caso aqui, a legislação fala que quando uma obra cai em domínio público, a gente pode realizar diversas coisas, mas a gente tem a obrigatoriedade de fazer a atribuição do autor, que é basicamente o que a CC BY exige. Mas sem entrar em grandes polêmicas ou nuances aqui entre uma e outra, só quero reforçar que a licença mais aberta é a CC BY, e a licença mais restritiva é a CC BY NC-ND, que a gente chama de licença de compartilhamento, que é a licença que permite a atribuição, que exige a atribuição, ela não autoriza o uso comercial e não autoriza a criação de obras derivadas, ou seja, você pode disponibilizar para download aquele material que você tem no seu acervo, mas as pessoas não podem fazer mais nada além disso, né? Então, eu trouxe aqui muito rapidamente para a gente ver como é que funciona algumas dessas licenças. Como eu falei, o CC0 permite cópia, obras derivadas, uso comercial e não comercial, e é uma dedicação feita pelo autor em vida, lembrando que o CC0 não é uma licença, e sim uma dedicação, né? A gente tem um exemplo aqui do MoMA, que em 2015 fez uma dedicação de dados das suas obras pelo GitHub, utilizando a dedicação CC0, né, esse instrumento CC0. Então, são milhares de dados sobre artistas, né, que podem ser reutilizados por outros museus de arte interessados ou que tenham acervos parecidos, enfim, e que estão sempre sendo atualizados no GitHub pelo museu, e por meio dessa licença, outras instituições podem também se valer desse conhecimento produzido por uma instituição grande, né, que tem condição de produzir em massa esse conhecimento sobre dados biográficos de artista, né. A gente tem a CC BY, como eu falei, é a primeira licença, a licença mais aberta de todas. Ela exige atribuição, ela permite cópia, ela permite a criação de obras transformadas e permite o uso comercial e não comercial, né? Então, um exemplo, né, de como funciona essa licença. Eu trouxe aqui o boletim de ciências humanas do Museu Paraense Emílio Guild, que possui vários números já disponibilizados na Cielo. A licença que é atribuída ao CC BY é a CC BY, que exige apenas a atribuição. E o que eu poderia fazer, né, considerando a licença, né? Eu poderia criar uma publicação com artigos selecionados desse boletim, dando todos os devidos créditos dos detentores dos direitos autorais de cada um dos itens, né? Isso poderia aparecer na mesma página da ficha catalográfica, por exemplo, e como a licença permite o uso comercial, eu poderia eventualmente editar esse livro e pôr esse livro para vender, se eu quisesse. Mas isso é uma prerrogativa da licença, né? Não estou infringindo nada dentro da legislação de direitos autorais, porque a licença, que tem validade legal, me permite fazer isso. A gente tem a CC BY SA, que é a segunda licença do sistema. Ela exige também atribuição, permite cópia, permite a criação de obras transformadas ou obras derivadas, permite o uso comercial e não comercial, e exige que toda criação feita a partir daquele conteúdo original seja também licenciado com a mesma licença. Ou seja, se eu fiz algo a partir de algo, se eu criei algo a partir de um conteúdo ou de um recurso que está licenciado com o CC BY SA, a minha criação precisa ser CC BY SA também. Então, aqui um exemplo de um material de uma exposição que eu fiz a curadoria no Museu da Imigração, no tempo que eu trabalhei lá. É um caderno de visitação para crianças, que tem desenho das pessoas, de todas essas pessoas que vocês estão vendo aqui, desenho, foto, texto, enfim, conteúdo autoral criado pela própria instituição.
Todas essas pessoas são autoras desses conteúdos. E se eu quisesse, eventualmente, criar um flyer, né, com esse conteúdo foi liberado em CC BY SA, eu poderia criar um flyer, acreditando todo mundo corretamente, né, e colocando que esse flyer, por exemplo, foi disponibilizado também usando a licença CC BY SA. Né. A licença mais restritiva de todas, que é a CC BY NCND, que eu comentei que é a licença de compartilhamento, ela é uma licença que exige atribuição, ela não permite cópia, não permite criação de obras transformadas e não permite uso comercial, ela só permite uso não comercial do item, né? Esse é um exemplo de um livro que foi disponibilizado para download na plataforma da Europeana, que é uma plataforma que reúne, um portal que reúne acervos de diferentes instituições europeias. Vocês podem perceber aqui qual é a licença, CC BY NCND. Eu até posso fazer download desse item, mas eu não posso fazer mais nada com ele, né? Eu não posso modificar essa obra, eu não posso traduzir essa obra, eu não posso fazer mais nada, né? Então, esse é esses foram exemplos muito rápidos de como funcionam as licenças, desde o ponto de vista mais aberto até o ponto de vista mais fechado. E aqui, para encerrar minha fala, eu trago práticas de licenciamento das instituições brasileiras, que são práticas que eu pude ir observando ao longo dessa minha vivência profissional, tendo horas mais facilidade, mais dificuldade, enfim, para vocês sentirem um pouco como é essa aplicação das licenças Creative Commons, né? Então, a gente vê e para ver também quais são os desafios e possibilidades que a gente tem para ampliação do uso das licenças. Há instituições que possuem políticas alinhadas com as licenças abertas, né? Quer dizer, falam que tem licença, tem políticas de acesso aberto, né? Não que necessariamente isso implique que a instituição explicite qual é a licença, que às vezes isso é uma dificuldade. Há instituições que restringem qualquer tipo de uso e adotam todos os direitos reservados. Isso não necessariamente tem que ser visto como um problema, porque às vezes a instituição não pode fazer uso das licenças abertas por uma diversidade de razões. Então, é importante que a gente entenda, às vezes, que existem casos em que todos os direitos reservados é a única opção, né? Há instituições que não informam qual é a licença de seus materiais ou dos materiais por elas distribuídos, que aí é uma questão que dificulta quem faz pesquisa, né? Há instituições que mudam de licença de acordo com a situação, e isso também é algo que a gente pode entender como previsão, né? Quer dizer, você tem uma instituição que para determinado conteúdo ela pode adotar uma determinada licença do sistema Creative Commons, e para outro conteúdo ela pode adotar outra licença, ou até mesmo todos os direitos reservados. Claro que isso, em termos de comunicação com o público, pode ser um pouco complicado, mas se essa for a realidade da instituição, ela pode estudar esses diferentes modelos, né? Há instituições que mudam o padrão de licenciamento ao longo dos anos, isso acontece muito em museus, né, e alguns casos de periódicos também. Então, a organização ela vai percebendo que ela pode ir abrindo cada vez mais os seus recursos, e isso, com o tempo, vai implicando na modificação do uso da licença, de uma licença mais restritiva para uma licença mais aberta. E também que a gente precisa, enquanto pesquisador, né, que está indo atrás desses conteúdos, entender que a informação de política de acesso aberto no site das instituições não necessariamente implica numa licença altamente permissiva, né, porque pode acontecer que a gente tenha no site ou no catálogo online uma licença que seja a licença de compartilhamento, por exemplo, né, que me permite ter acesso ao material, mas não me permite fazer mais nada com ele. Então, esse foi, assim, muito rapidamente o que eu quis conversar com vocês desse universo do acesso aberto do Creative Commons e de como isso tem sido aplicado, né? Como a gente ainda tem espaço para crescer nesse sentido. E aqui, então, eu encerro a minha fala, agradecendo mais uma vez a oportunidade.
Francisco, acho que o seu telefone, o seu microfone está no mudo. Tá, infelizmente. Obrigado. Muito obrigado pela sua fala. Ela se encaixa perfeitamente, né, nesse contexto que foi a proposta quando nós nos reunimos, eu e o Rodrigo, para organizar esse simpósio. A gente quis trazer essas 3 pontas, são 3 pilares importantes, né? O que o Miguel comenta, os fundamentos da curadoria digital, depois o que a Luciana traz, que é a coleta dessas informações e você criar, né, a digitalização de acervo, e agora você traz essa leitura, né, que é uma leitura importante. O nosso chat aqui no YouTube, ele explode de questionamento, né? As pessoas, a gente tem uma insegurança, uma incerteza, o que pode e o que não pode dentro deste mundo, né? Então, eu diria que a linha da ética da gestão da informação, ela é uma linha muito fina, né? Porque entre você comprometer a sua estratégia, né, por um deslize ético, ele, do ponto de vista do direito autoral, é muito desafiador, porque o que pode e o que não pode é muito fino, essa linha, ela é muito fina, e é preciso que o profissional, né, seja ele do arquivo, do museu, da biblioteca, o gestor da informação, tenha com clareza. Então, você traz uma contribuição muito, muito rica, né, e que produz frutos, com certeza, de reflexão para esse simpósio, uma colaboração muito significativa. Agradeço enormemente a sua fala.